Olá, eu quero compartilhar uma entrevista que eu assisti com um autor chamado Michael Singer. Ele é autor de alguns livros e o livro que ele estava falando era sobre a alma indomável. E a pergunta central dessa entrevista era: o que eu realmente quero? E aí ele tem a sugestão de um exercício que a gente pode fazer, que é pegar um papel e responder essa pergunta: o que eu realmente quero? E aí ele fala que a maioria das pessoas fala sobre relacionamento, que gostaria de ter um relacionamento, encontrar alguém, um parceiro. Outros falam que gostariam de ter filhos, outros falam que gostariam de um emprego no formato que essa pessoa entende que seria um emprego legal. Outros falam em coisas mais materiais, apartamento, carro, enfim, viajar ao mundo. E aí ele propõe um exercício mental também, que seria o seguinte: tá, está diante de mim alguém que realmente, né, alguém do divino, da divindade, que realmente vai colocar o meu pedido para acontecer. Então, se eu pedir um relacionamento, eu vou receber esse relacionamento, essa pessoa, do jeito que eu imaginei. Ou o que quer que seja, o emprego, enfim. Só que vai ter uma condição. E a condição vai ser que eu nunca vou me sentir bem, nunca vou ter aquele bem-estar, aquela alegria, aquela inspiração, a motivação para a vida. Nunca eu vou me sentir plena nesse bem-estar completo. Aí a segunda pergunta é: ainda assim tu gostaria de executar? Gostaria que o que tu colocou como respondendo essa pergunta acontecesse? Ele fala que provavelmente a resposta vai ser não. Pelo menos no meu caso foi, né? Quando eu fiz exercício mental. E o que ele quer demonstrar com isso é que, de bate-pronto, superficialmente, talvez nos pareça que queremos algo externo, enquanto que, na verdade, o que realmente faz a diferença para nós são atributos internos. E que, se eu conseguir encontrar esses atributos internos, independente da situação que eu esteja vivendo externa, eu posso me sentir bem, independente do que acontecer. Então, ele explica que nós nos condicionamos mentalmente a determinadas situações e colocamos que elas vão ser boas ou ruins. Então, por exemplo, eu condiciono para mim, baseada nas minhas experiências do passado, que perder o emprego é uma coisa ruim. E eu quero falar sobre o emprego porque é algo que tem foi algo que eu ouvi muito aí na última semana. Perda de emprego, enfim. Então, se eu coloco para mim que perder o emprego é algo terrível, ficar desempregado é algo terrível, que eu não quero passar por isso e que isso é uma das piores coisas que poderia me acontecer, e como vai ser minha vida se eu perco meu emprego, eu fiquei tantos anos no emprego, um trabalho que eu adorava, enfim, tantos planos e tal, e isso acabou. Se eu me apego nessa ideia de que isso é horrível, que se isso acontecer, isso vai ser terrível para mim, eu me fecho. E se eu me fecho, eu não consigo me conectar com outras possibilidades, porque meu olhar ficou restrito àquela situação e com as condicionais que eu mesmo estabeleci. E agora aqui a gente precisa ampliar um pouquinho o olhar, porque eu não quero dizer com isso que perder o emprego é bom, que ficar desempregado é bom. Eu só quero que a gente possa refletir sobre como eu me sinto diante de determinadas situações e dependendo do quanto isso, a gente poderia falar das coisas boas também, né? Das coisas que eu entendo que são legais, que se elas acontecem isso me deixa super feliz, mas eu gostaria de falar sobre aquelas que a gente entende que são ruins pra gente e que não necessariamente elas
não deixam de ser ruins mesmo e difíceis de lidar. Mas o condicionamento, esse mindset que seria o condicionamento da mente, foi eu que estabeleci, eu que coloquei determinados métricas, né, determinados pontos que eu tenho que atingir ou não atingir, e que dependendo de como isso acontece, isso interfere em mim, me trazendo bem-estar ou me deixando ruim. Então, a proposta aqui é que a gente possa refletir como a gente se sente diante de determinadas situações. Então, se agora, por exemplo, tá difícil para mim essa questão do emprego, da parte profissional, tô na iminência de perder meu emprego, ou já perdi meu emprego. E isso tá mexendo muito comigo, foi algo que eu não imaginei, não planejei, enfim, independente de qual a situação. Que a gente possa aqui pensar, então tá, o que eu realmente quero? Então, o que eu realmente quero, vamos supor que respondendo essa pergunta, seria um outro emprego maravilhoso, tá. Mas se essa condicional que ele propõe, né, do tipo, não vou ter esse bem-estar interior e tal, essa motivação, essa inspiração, não vou me sentir conectado com o meu propósito neste emprego específico. Ainda assim eu gostaria desse emprego? Se a minha resposta for, não, eu não gostaria desse emprego, talvez a gente se enquadre então nesse padrão que ele observou, que a maioria das pessoas se conecta com esses atributos internos. E se isso é uma verdade, talvez o que eu devesse observar nesse momento é como eu faço para, independente das situações externas, eu encontrar este caminho interno, este caminho de bem-estar, este caminho de alegria, de motivação, de inspiração, de propósito de vida. E aí eu sei que muitas pessoas podem estar pensando e que eu não discordo, difícil manter isso sem dinheiro, difícil manter isso sem comida, difícil manter isso sem condições básicas, tal, e concordo. É um exercício e talvez seja uma experiência. Por quê? Vamos supor que nesse padrão que a gente está acostumado a viver, que é coloquei métricas, coloquei ideias que eu entendo que são ideais para mim, como coisas que eu quero atingir, coisas que eu realmente quero. Perdi uma delas, perdi o emprego. E isso está me fazendo mal, eu tô ficando ruim. Este sentimento não está me fazendo bem. Então, por que não tentar uma outra forma de pensar? Se o que eu tô vivendo hoje eu não tô me sentindo feliz. É só uma tentativa, é só uma experiência. Afinal de contas, a gente não tá gastando nenhum dinheiro, a gente só tá fazendo uma viagem mental. Então, o que eu queria trazer hoje era essa reflexão e que a gente possa expandir um pouco o olhar e ver o que realmente faz diferença para nós, para cada um, né, como indivíduo. Então, se realmente o bem-estar é algo que mexe comigo, que eu gostaria de sentir, essa conexão com o propósito, essa alegria, isso realmente faz diferença para mim. Talvez o que eu devesse fazer nesse momento, diante da situação difícil que eu esteja vivendo, é encontrar um caminho de gratidão para as outras coisas maravilhosas que estão acontecendo ao meu redor e comigo mesmo, para que, conectado com esse sentimento, eu consiga resgatar a gratidão, eu consiga me abrir. Porque se eu me conecto com o lado ruim do que está acontecendo, e ruim baseado no que eu estabeleci, porque não necessariamente a situação que está acontecendo para mim ela é ruim. E às vezes a gente leva um tempo para descobrir que algo que aconteceu e tenha sido decidido por nós ou não, ele estava certo naquele momento, né? Aquela situação ela estava certa naquele momento, aquela situação ela realmente era a melhor situação para nós naquele momento. Só que às vezes a gente não entende isso imediatamente, às vezes a gente precisa de um tempo, a gente precisa que outras coisas se desenrolem, que outras situações aconteçam, para que depois a gente olhe para trás e veja realmente aquilo estava certo. No momento eu não entendi, mas aquilo estava certo. Então, talvez esse seja o exercício do momento, né? Se eu estou desconfortável com algo que está acontecendo comigo, tentar enxergar que eu coloquei
esta condição como essencial para o meu bem-estar e que talvez se eu simplesmente me abrir e pensar, tá bom, é o que está acontecendo agora, isso não tá legal, mas eu tenho várias outras coisas boas acontecendo junto, em paralelo. Então eu me conecto com a confiança, me conecto com a alegria, eu tento encontrar caminhos internos que mudem a minha energia, e aí com isso eu me abro e outras coisas boas acontecem. Em contrapartida, se eu fico restrito e algo que não está acontecendo no meu externo, como algo que eu coloquei, a minha condição interna, né, divergente, e eu penso, nossa, eu imaginava que eu tinha que ficar nesse emprego aqui até minha aposentadoria. Eu queria ter desenvolvido uma carreira nesse segmento. Enfim, seja lá o que for que a gente colocou como uma ideia do que a gente realmente queria e externamente isso não está acontecendo. E aí, ao invés de eu ampliar meu olhar e me conectar com as outras coisas boas que estão acontecendo juntamente nesse momento e pensar que tudo está certo, ainda que eu não compreenda nesse momento, o que vai acontecer? Minha energia fica ruim, eu me fecho e aí eu fico com mais dificuldade de me conectar com coisas boas. Então, talvez a chave seja que a gente amplie o olhar, a gente se abra para situações do jeito que elas são, sem esse julgamento de acordo com o que eu estabeleço do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que é ruim. E aí, novamente, talvez precisa uma ampliação de olhar, porque concordo que existem situações difíceis e concordo que tem coisas que realmente são exercícios mais profundos para cada um, de acordo com a evolução, o estágio, né, de desenvolvimento de cada um. Isso eu concordo. Mas talvez seja necessário essa ampliação para que a gente possa se conectar com algo maior e seguir. Obrigada. Até o próximo vídeo.